Como mudaria a nossa vida aqui nesse mundo se a gente realmente acreditasse que a gente é como Deus nos criou e que nenhuma ilusão tola pode ter efeito sobre a nossa realidade como filho de Deus? Essa lição de hoje, a lição 110 de Um Curso em Milagres, é uma lição que já vem nos acompanhando e vai nos acompanhar além de todos os exercícios, todo o livro de exercícios, todo o livro texto e além, porque todo estudante de Um Curso em Milagres nunca mais deixa de fazer essa lição. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, a mais uma lição de Um Curso em Milagres, pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de Um Curso em Milagres. Todos os dias aqui no Instagram, na página despertardoser.100, a gente faz uma live sobre a lição do dia. Eu leio a lição do dia pela jornada do professor Ken e depois mando para o canal Despertar do Ser no YouTube. Então, se você é novo aqui, está chegando agora, te convido a se inscrever no canal, a acionar o sininho das notificações para o YouTube te avisar a cada aula que chegar no YouTube, certo? Meus queridos colegas que estão comigo aqui todos os dias, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. E a gente vai fazer aquele nosso momento de entrega para acalmar os pensamentos, baixar a vibração dos pensamentos, para que a gente possa, por um breve instante, se desidentificar desses pensamentos, que a gente possa reconhecer que eles não são os nossos verdadeiros pensamentos e a gente possa se entregar para o Espírito Santo, para que a gente entre em contato com os nossos verdadeiros pensamentos, aqueles pensamentos que a gente pensa com Deus. Entramos para dentro dessa sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, de mãos dadas com Jesus. Deixamos o ego do lado de fora da sala de aula, para que a gente possa, sem distrações, entregar toda a nossa sinceridade e a nossa vontade de aprender esse curso, a vontade sincera de aprender toda a mensagem que Jesus quer nos ensinar aqui. Também abrimos a nossa mente com toda a nossa capacidade de aprendizado. Estabelecemos aquela meta da paz para que toda a nossa aula siga conforme os propósitos do Espírito Santo para nós. Aquela respiração mais profunda para relaxar. E a gente começa com a ideia do dia, que é: eu sou como Deus me criou. Essa lição é maravilhosa e acompanha todo estudante de Um Curso em Milagres por toda a jornada, por todo o estudo, por todas as lições que chegam na sala de aula. Porque toda vez que a gente é confrontado com problemas, com frustrações, com raiva, com desconforto, qualquer que seja, quando a gente usa essa lição, quando a gente usa essa ideia, eu sou como Deus me criou, a gente fica um pouco mais, um passo além, mais próximo de Deus. Porque faz a gente começar a levar em consideração que, se
se eu sou como Deus me criou, eu não posso sofrer. Porque Deus não fez seu filho para sofrer. Deus criou seu filho como o perfeito amor. Então, se eu sou como Deus me criou, eu só posso ser amor, só posso ser perfeito, invulnerável, eterno. Faz a gente pensar bastante, faz a gente refletir um bocadinho. Vamos lá então, para a primeira perspectiva do professor Ken em relação a essa lição, que diz: essa declaração apareceu pela primeira vez na lição 94, veja bem, e vai aparecer de novo na 162, e finalmente em uma revisão das lições que vamos estudar durante 20 dias. Portanto, Jesus encerra essa série de 20 lições, cujo propósito foi nos lembrar da mesquinharia do nosso pequeno ser em comparação com a glória do nosso verdadeiro ser, aquele com S maiúsculo, que Deus criou em unidade com Ele. Então, o professor também já está dizendo, né? Essa lição nos acompanha muito. E Jesus começa a lição dizendo: repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. E a razão disso é que esse único pensamento, eu sou como Deus me criou, seria suficiente para salvar a ti e ao mundo se a gente realmente refletisse e acreditasse nela. Reconhecesse que ela é verdadeira. Se acreditasses que é verdadeiro, seria suficiente. Essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo, que não tem efeitos esse sonho, não tem efeito sobre o Filho de Deus. Então não faria nenhuma mudança em ti mesmo que realmente tenha realidade. E nem mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal, pela miséria e pela morte. Essa ideia, se a gente refletir nessa ideia, muita coisa, muita crença, muita mentira cai por terra. De novo, eu vou repetir essa frase. Essa verdade, eu sou como Deus me criou, essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo que tenha realidade. A mudança que a gente acha que foi feita, que a gente acha que o ego fez e que merece punição, ela não tem efeitos porque ela é ilusória. Então, mais uma vez, se essa verdade significaria então que não mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal, pela miséria e pela morte. Muita mentira cai por terra. Mas cairia por terra, né? Se a gente realmente acreditasse como verdade essa ideia. O problema, o professor Ken diz aqui, é que nós acreditamos ter mudado a realidade de Deus. A nossa existência individual é a testemunha aparente dessa mudança. Essa é a fonte da nossa culpa, que tem que ser protegida, projetando um mundo mau e amedrontado, no qual dizemos: outra pessoa fez isso comigo, eu sou inocente. Para essa insanidade, a expiação gentilmente sussurra: e Deus pensa de outra forma. O pensamento de Deus é simplesmente esse:
Meu filho é o meu filho e nada pode mudar esse fato. É isso que está subentendido na lição de hoje. Eu sou como Deus me criou. Meu filho é o meu filho e nada pode mudar esse fato. Se permaneces tal como Deus te criou, o medo não tem significado. O mal não é real. A miséria e a morte não existem. Esse é o princípio da expiação. A palavra de Deus de que nada aconteceu para mudar a realidade. O pecado, portanto, é impossível, assim como seus efeitos: mal, miséria e morte. Os sonhos nos quais eles se manifestam continuam sendo apenas sonhos. A realidade continua inabalada. Seu estado eterno revelado pelo milagre, que diz: a realidade é imutável. Os milagres apenas mostram que o que interpuseste entre a realidade e a tua consciência é irreal e não interfere absolutamente, porque a realidade é imutável. Já existe lá um milagre para curar todas as coisas que mudam e oferecê-las a ti para serem vistas de uma forma feliz e isenta de medo. A ideia de hoje é, portanto, tudo o que precisas para deixar que a completa correção cure a tua mente e te dê a visão perfeita que curará todos os equívocos que qualquer mente tenha cometido, em qualquer tempo ou lugar. Isso é assim porque, novamente, uma mente é todas as mentes. Lembre-se, tempo e espaço nunca deixaram o único pensamento de separação na mente, desfeito pelo pensamento intemporal da expiação, que reflete a unicidade da eternidade. Ela, a ideia de hoje, basta para curar o passado e fazer com que o futuro seja livre. Basta para deixar que o presente seja aceito tal como é. Mais uma vez, eu sou como Deus me criou. No instante santo, não existe passado, presente do ego ou futuro. O instante santo nos levou à eternidade, cujo amor está refletido em nossa paz, nascida do perdão ao Filho de Deus. A ideia de hoje, eu sou como Deus me criou, basta para deixar que o presente seja aceito tal como é. Basta para deixar que o tempo seja o meio pelo qual todo mundo aprende a escapar do tempo e de todas as mudanças que o tempo parece trazer ao passar. Jesus usa o tempo para servir a um propósito diferente do propósito do ego, que é provar que o pecado, culpa e medo são reais. Esse é o propósito do ego, né? O propósito do ego é provar que o pecado, a culpa e o medo são reais. Mas Jesus tem um propósito diferente. Nosso novo professor, no entanto, nos ajuda a perceber que a trindade profana do ego, pecado, culpa e medo, é ilusória. E então, a única mudança significativa dentro da ilusão é de professores. A única mudança significativa dentro do sonho é a gente mudar de professor, do ego para o Espírito Santo, para Jesus. Isso é equivalente à declaração do esclarecimento de termos que diz: nesse mundo, a única liberdade restante é a liberdade de escolha, sempre entre duas opções ou duas vozes.
Todas as outras mudanças apenas reforçam a ilusão de que existe algo aqui que precisa ser mudado. Se permaneces tal como Deus te criou, Jesus afirma, as aparências não podem tomar o lugar da verdade. Aparências, parecer, não pode tomar o lugar da verdade. A saúde não pode virar doença, nem a morte pode substituir a vida, ou o medo substituir o amor. Tudo isso não ocorreu. Se tu permaneces tal como Deus te criou, tudo isso não ocorreu se tu permaneces tal como Deus te criou. Não precisas de nenhum pensamento a não ser esse, para deixar que a redenção venha a iluminar o mundo e libertar-te do passado. Isso marca o fim do sistema de pensamento do ego. A aceitação do verbo de Deus reverte o louco curso para a insanidade, dessa forma desfazendo seus efeitos. O impossível não aconteceu, porque o impossível não pode acontecer. E o ego faz a gente acreditar exatamente nisso, que o impossível aconteceu, que o filho se separar de Deus é fato. Para afirmar mais uma vez, você não ilumina o mundo externamente, porque não existe mundo a ser iluminado, nenhum mundo a libertar, curar ou iluminar. Você ilumina sua mente e nessa experiência o mundo é curado e desfeito. E com ele todo sofrimento se vai. A luz da expiação iluminou a escuridão do medo, doença e morte. Com esse único pensamento, eu sou como Deus me criou, todo o passado é desfeito, Jesus afirma aqui pra gente. O presente é salvo para estender-se em quietude até um futuro intemporal. Se tu és tal como Deus te criou, então não houve separação entre a tua mente e a mente de Deus, nem divisão entre a tua e as outras mentes. E dentro da tua própria mente só há unidade. Isso resume sucintamente nossa discussão anterior. Escolher contra o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego significa escolher pelo instante santo, no qual o tempo é desfeito e a separação também, liberando a lembrança da unidade da mente, refletindo a unicidade de Cristo. O poder curativo da ideia de hoje é sem limites. É o berço de todos os milagres, a grande restauradora da verdade, a consciência do mundo. Por isso que a gente não abandona mais essa lição. Os milagres desfazem o sistema de pensamento do ego. E essas correções se iniciam no princípio de expiação que diz para nossas mentes adormecidas: você não perdeu sua identidade e nada no seu sonho se tornou real e afetou a verdade. Através de tudo isso, você continua como Deus o criou. Pratica a ideia de hoje com gratidão, Jesus nos pede. Essa é a verdade que vem para libertar-te. Essa é a verdade que Deus te prometeu. Esse é o verbo no qual todo o pesar chega ao fim. Essa é a verdade que corrige todas as mentiras. Eu não disse? Se a gente acreditar nessa lição, toda mentira cai por terra. Essa verdade corrige todas as mentiras do ego e nos liberta da tirania de culpa e ódio do ego. Portanto, acaba com todo o pesar.
O mundo se tornou a sala de aulas na qual o Espírito Santo nos ensina o oposto do que aprendemos antes. Ele mostra a verdade dos nossos relacionamentos e nos pede apenas para aceitá-la, para que ela possa ser compartilhada com todos os que recuam de volta na escuridão. Uma passagem então do capítulo 5 diz: o ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu aumentes em seu nome, compartilhando para aumentar a sua alegria em ti. Assim, nós compartilhamos a gratidão com nossos irmãos, tendo alegremente acolhido a verdade em nossas mentes afinal. Compartilhar de mente a mente essa verdade. Eu sou como Deus me criou e tu és como Deus te criou. Certamente essa parte da lição virá. Então Jesus já pede para que a gente pratique assim. Nos períodos de prática de 5 minutos, começa com essa citação do texto. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer e eu sou o seu filho. Em seguida, com essa declaração bem firme em tua mente, tenta descobrir em tua mente o ser que é o Filho Santo de Deus em si mesmo. Ele pede que a gente tente descobrir na nossa mente Cristo que nós somos. Essa lição e série encerram o retorno ao tema de que nosso verdadeiro ser é Cristo, o único Filho de Deus. Sua memória não está perdida para nós, mas estava oculta sob camadas de ilusões nascidas do nosso medo da verdade. Nós vimos os erros dos nossos caminhos e o sofrimento que eles nos trouxeram. Portanto, mudamos nossas mentes conforme mudamos nossas percepções. E nos lembramos de que somos como Deus nos criou, o Filho Santo do próprio Deus. Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti, Jesus nos pede. O Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre, com o poder de salvar todo aquele que o tocar, por mais levemente que seja, pedindo o verbo que lhe diz que ele é um irmão para com ele. Buscando a realidade, temos a certeza de que vamos encontrá-la. Somos curados conforme aceitamos a salvação, assim como acontece com todos os que fazem a escolha que fizemos. Na realidade, já estamos curados, mas ainda precisamos aceitar a verdade. Na realidade, já estamos curados, só que a gente ainda não aceitou isso. Precisamos rejeitar o falso. Por enquanto, a gente ainda está rejeitando o verdadeiro. Se for realmente Cristo que buscamos em nós mesmos e nos nossos irmãos, será o Verbo de Deus que vamos ouvir, pois só isso corrige nossos falsos autoconceitos.
Sem isso, nós condenamos a nós mesmos a ouvir a palavra não corrigida de separação e ser do ego. E Jesus afirma: tu és como Deus te criou. Hoje, honra o teu ser. Honre Cristo, o seu verdadeiro ser. Nós honramos nosso ser não por dizermos a nós mesmos o quanto somos maravilhosos, mas por dizermos não ao ser do ego, como lemos no próximo capítulo da lição, no próximo parágrafo da lição, em que Jesus nos diz: não deixes que as imagens de escultura que fizeste para que fossem o Filho de Deus, em lugar do que ele é, sejam adoradas no dia de hoje. Jesus está nos pedindo que a gente deixe as imagens dos nossos corpos de personalidade, de nomes, de papéis, que a gente deixe de adorar esse ser que a gente fez em substituição a Cristo. A maneira de nos lembrarmos da nossa identidade é liberarmos as imagens de escultura. Elas são os ídolos do ser que fizemos como substituto para o ser de Cristo. Mais do que quase qualquer outro ensinamento de um curso em milagres, a ideia de aprender a reconhecer nossas falsas imagens para que possamos liberá-las vai ao cerne do perdão. Na verdade, o processo é o perdão. Assim, somos impelidos por Jesus, como vemos novamente e veremos mais uma vez depois. Essa passagem do capítulo 16 que diz: a tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar e reconhecer, o que é falso. Ainda mais especificamente, Jesus fala da necessidade de nos afastarmos dos falsos deuses, as imagens egóicas que originam nossos ídolos especiais, imagens de escultura com as quais nos identificamos. Mais uma passagem do capítulo 10. O que pensas que és pode ser muito odioso, e o que essa estranha imagem te faz pode ser muito destrutivo. De novo, o que pensas que és pode ser muito odioso, e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem. Embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Tu não reconheces o quanto escutas os teus deuses e o quanto estás vigilante a seu favor. No entanto, eles só existem porque tu o honras. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança, vinda do teu Pai real. Mais um parágrafo da lição diz: Jesus nos diz, no fundo da tua mente, o Cristo Santo em ti está à espera de que o reconheças como tu mesmo. Reconheça o Cristo em ti. E estás perdido e não conheces a ti mesmo enquanto ele permanece sem reconhecimento e não é reconhecido. E estás perdido
e não conheces a ti mesmo, enquanto Cristo permanece sem reconhecimento e não é reconhecido. Busca-o hoje, Jesus nos diz. É um comando. Busca-o hoje e acha-o. O problema, como diz o professor Ken sempre vem esclarecer, né? Esclarecer o que está bem escondidinho, né? E ele sempre nos diz, o problema é que nós não queremos buscá-lo. Nós não queremos buscar Cristo. Porque não queremos achá-lo. Nós buscamos, em vez disso, reter essa imagem esfarrapada do ser de Cristo. O propósito desses exercícios, na verdade, o propósito de um curso em milagres é nos ensinar o quanto ficamos perdidos quando nos separamos do nosso ser. Liberando as mágoas contra os outros e contra nós mesmos, reconhecemos nossa identidade. A memória de Cristo alvorece em nossas mentes perdoadas e somos encontrados. Juntos, nós desaparecemos na presença além do véu. Não para nos perdermos, mas para nos acharmos. Não para sermos vistos, mas conhecidos. E conhecendo, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. Ele, Cristo, tu mesmo, será o teu Salvador de todos os ídolos que tem feito. Pois quando o achares, compreenderás quão sem valor são os teus ídolos e quão falsas as imagens que acreditavas que eras. Isso pede o reconhecimento de que cometemos um equívoco e que nossa realidade é com Jesus, acima do campo de batalha, de conflito e morte do ego. Nós olhamos para baixo com ele, para o sistema de pensamento de imagens de escultura da mente errada e vemos tudo de forma diferente, percebendo que o mundo não tem efeitos sobre quem somos. O valor dessas imagens, como protetores do nosso especialismo, desaparece em sua própria falta de valor, deixando apenas o ser com S maiúsculo, Cristo, que é a verdadeira imagem de Deus e é como Deus criou. Hoje avançamos muito em direção à verdade, Jesus afirma, abandonando os ídolos e abrindo as nossas mãos, os nossos corações, as nossas mentes para Deus nesse dia. Se for abrir minha mão, coração e mente para Deus, preciso rejeitar o que o ego fez como substituto. Nós, portanto, nos focalizamos no medo de perder nossa individualidade, assim como o valorizado sistema de pensamento do especialismo. O ego nos fez fechar nossas mentes para a verdade. Mas agora as abrimos nossas mentes e alegremente saudamos nosso ser, com S maiúsculo. Cristo veio para substituir o ego. Eu acho que essa é a segunda vinda de Cristo, só pode. E os ídolos abriram caminho para Deus. Lembraremos dele, do nosso ser, ao longo do dia, com orações agradecidos, com os corações agradecidos e com pensamentos de amor por todos aqueles que encontrarmos hoje. Antes de saudarmos alguém com um coração grato e palavras de agradecimento, precisamos primeiro perceber o quanto somos ingratos. Lembre-se, nós encontramos a verdade por desfazermos as ilusões.
Então, esses pensamentos não deveriam ser usados como mantras ou afirmações para encobrirem nosso especialismo. Essas declarações são um reflexo da verdade, para a qual levamos nossas ilusões sombrias. Nós, portanto, precisamos estar cientes das percepções do nosso ego. E então irá a verdade em nossas mentes, pedindo ajuda a Jesus. Pois é assim que nos lembramos dele. De novo, Jesus nos pede para que lembremos dele ao longo do dia, lembremos de Cristo ao longo do dia, com os nossos corações agradecidos e pensamentos de amor por todos aqueles que encontrarmos hoje, pois é assim que nos lembraremos de Cristo. E diremos, para que sejamos lembrados do seu Filho, o nosso Ser Santo, o Cristo em cada um de nós. Eu sou como Deus me criou. Vamos declarar essa verdade com a maior frequência possível, Jesus nos pede. Esse é o verbo de Deus que te liberta. Nós, mais uma vez, encontramos uma referência à declaração bíblica, professor Ken fala aqui, que diz: a verdade vos libertará. No entanto, o que nos liberta é aceitar o princípio de expiação. Não é Deus, nem Jesus, nem um curso em milagres. É a nossa rejeição ao ego e aceitação do verbo de Deus que nos liberta para nos lembrarmos da nossa realidade. Nós somos como Deus nos criou. E essa é a chave que abre a porta do céu e te deixa entrar na paz de Deus e na sua eternidade. A mente fechada pela culpa e pelas mágoas é gentilmente aberta pelo perdão. Aprendendo a confiar na voz que fala o verbo de Deus, a expiação que nos liberta, alcançamos a mão de Jesus que nunca deixou de se estender para a nossa. Quando escolhemos segurar a mão do nosso irmão, junto com a dele, a porta se abre quietamente e estamos em casa, onde Deus quer que estejamos. Nós voltamos agora para o esclarecimento de termos e lemos suas inspiradoras palavras finais e assim encerramos a lição e a série com outra linda expressão da linda verdade. Vamos sair e encontrar um mundo recém-nascido, sabendo que Cristo renasceu nele e que a santidade desse renascimento vai durar para sempre. Nós tínhamos perdido nosso caminho, mas ele, Cristo, o achou para nós. Vamos dar boas-vindas a ele que retorna a nós para celebrar a salvação e o fim de tudo o que pensávamos ter feito. A estrela da manhã desse novo dia olha para um mundo diferente, onde Deus é bem-vindo e seu Filho com ele. Nós, que o completamos, oferecemos a nossa gratidão a ele, assim como ele nos dá graças. O Filho está quieto e na quietude que Deus lhe deu, entra em sua casa e está, enfim, em paz. Meus queridos, nós finalizamos essa série de lições. Espero que vocês estejam se sentindo cada dia mais livres, mais liberados do sistema de pensamento do ego, que vocês estejam praticando sinceramente as lições de Jesus, que a gente possa estar todos juntos, unidos, nessa jornada de volta para casa,
sem nenhum de nós tentar ficar se atrasando, para que a gente vá todo mundo junto. E amanhã a gente começa a revisão 3. A gente já está avançando bastante nas lições. Já passamos de 1/3 do livro. Estamos bem adiantados, temos bastante avanços para que a gente esteja cada vez mais pronto para viver um sonho feliz aqui, até que Deus dê o último passo. Um grande abraço para vocês, gratidão mais uma vez por estarmos aqui juntos e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau!